Liturgia diária. Domingo, 9 de novembro de 2025. Dedicação da Basílica do Latrão, Catedral de Roma. Festa, Ano C, 32ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje a Igreja celebra com grande alegria a festa da dedicação da Basílica do Latrão, a Catedral do Papa, mãe e cabeça de todas as igrejas do mundo. Mais do que comemorar um edifício de pedras, celebramos o mistério da Igreja viva, edificada sobre Cristo, a pedra angular, e sobre os apóstolos, seus primeiros fundamentos. Cada batizado é um templo santo, morada de Deus, e a comunidade cristã é o lugar onde essa presença se manifesta visivelmente. Assim, esta festa é um convite à renovação de nossa fé, à purificação interior e ao compromisso de viver como templos vivos do Espírito Santo, unidos em comunhão fraterna e fidelidade ao Evangelho. Preparemos nosso coração para acolher a palavra que nos recorda. O verdadeiro santuário não é feito apenas de pedras, mas de corações que amam e servem o Senhor. Olá, irmãos e irmãs, queridos e amados, que a paz de Cristo esteja com vocês. Estamos começando mais uma liturgia diária, né? Espero que essas palavras de hoje toquem no coração, vocês absorvam e que a gente coloque em prática também. Não é só escutar e nem só absorver. A gente tem que botar, como um bom cristão, botar em prática aquilo que Jesus está ensinando para a gente, né? Eu aproveito e peço para você seguir a gente, inscrever no nosso canal e fazer parte dessa comunidade cristã. E claro, se a gente botar em prática o que Jesus está pedindo para a gente, com certeza tornaremos pessoas melhores. Agora, vamos para a liturgia de hoje. Primeira leitura. Vi sair água do lado direito do templo, e todos os que esta água tocou foram salvos. Leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 47, versículos de 1 a 2, 8 a 9 e 12. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 45, 46. Resposta. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto. Mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Segunda leitura, sois santuário de Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 9c a 11, 16 e 17. Irmãos, vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei, como experiente mestre de obra, o alicerce, sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato,
Ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado: Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 16. Aleluia, aleluia, aleluia. Esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus estava falando do templo do seu corpo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje celebra a dedicação da Basílica do Latrão, que é muito mais do que uma festa em honra de um edifício antigo. É uma profissão de fé no mistério da Igreja, o corpo vivo de Cristo, e um chamado a redescobrir o valor espiritual do templo de Deus que somos nós. A primeira leitura do profeta Ezequiel apresenta uma belíssima visão simbólica. Do templo de Jerusalém jorra uma água que dá vida por onde passa. Essa imagem aponta para a presença divina que transforma, purifica e fecunda toda a criação. No contexto cristão, essa água prefigura a graça que brota do lado aberto de Cristo na cruz, de onde saem sangue e água, sinais dos sacramentos do batismo e da Eucaristia. Onde essa água chega, nasce a vida. Onde a graça de Cristo penetra, o deserto floresce. Assim também deve ser a Igreja, fonte de vida e de cura, lugar onde a graça de Deus se derrama sobre o mundo. Cada cristão é chamado a ser canal dessa água viva, instrumento de amor, reconciliação e esperança no meio de um mundo tantas vezes árido e ferido. Na segunda leitura, São Paulo aprofunda essa verdade. Vós sois o santuário de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Não se trata apenas de uma metáfora bonita, mas de uma realidade profunda. Cada um de nós, pelo batismo, se torna morada da Trindade. É em nós que Deus deseja habitar, agir e transformar o mundo. Por isso Paulo adverte: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Isto é, quem profana o corpo, o próprio ou o do irmão, com o pecado, a injustiça ou a indiferença, destrói o espaço sagrado onde Deus quer fazer morada. O Evangelho nos conduz ao Templo de Jerusalém, onde Jesus realiza um gesto forte. Expulsa os vendedores e cambistas, não por intolerância, mas por zelo pela casa do Pai. O templo havia se tornado um lugar de negócios, e Jesus o purifica, lembrando que a casa de Deus é lugar de oração, de encontro e de comunhão. E ao dizer: destruí este templo e em 3 dias o levantarei, ele revela que o verdadeiro templo é o seu corpo, e por extensão, o corpo da Igreja, seu povo. Aqui está o coração da celebração de hoje. O templo de pedras é importante, porque nos reúne, nos acolhe, nos lembra da presença de Deus no meio de nós. Mas o verdadeiro santuário é Cristo, e nele somos todos templos vivos. Quando cuidamos da nossa fé, quando vivemos a caridade, quando perdoamos,
Quando buscamos a justiça, nós edificamos esse templo espiritual. Mas quando deixamos o egoísmo, a vaidade e o pecado tomarem conta, esse templo se corrompe e precisa ser purificado, como fez Jesus no Evangelho. A purificação do templo é também uma purificação interior. Quantas vezes deixamos o comércio das nossas vaidades ocupar o espaço que pertence a Deus? Quantas vezes transformamos nossa relação com o Senhor em algo superficial, utilitário, interessado? Hoje, Jesus entra novamente no templo do nosso coração e quer derrubar as mesas do orgulho, da indiferença, da hipocrisia, da falta de perdão. Ele quer fazer de nós um lugar santo, cheio de vida e de paz. Celebrar a dedicação da Basílica do Latrão é, portanto, celebrar a presença viva de Deus na sua igreja e em cada um de nós. É renovar o compromisso de sermos fiéis, puros e verdadeiros na fé. É reconhecer que não há templo mais belo do que um coração convertido e cheio de amor. Que hoje o rio da graça de Deus, simbolizado em Ezequiel, possa também correr dentro de nós, levando cura, paz e fecundidade espiritual. E que, como pedras vivas da igreja, sejamos firmes sobre o alicerce único que é Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nós vos agradecemos porque fizestes de nós o vosso templo vivo, morada do vosso Espírito. Purificai-nos de todo pecado, expulsai de nossos corações o que não vos pertence, e fazei de nossas vidas um altar de amor, justiça e paz. Que a vossa Igreja unida em Cristo continue sendo sinal de esperança e de vida para o mundo. Fortalecei nossa fé e fazei-nos servidores fiéis do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos a mais um final dessa liturgia. Espero sim, de coração, que você tenha escutado, absorvido e vamos colocar em prática, né? Vamos colocar em prática essas lindas palavras de Jesus Cristo. E que Nossa Senhora interceda por nós e que nós tenhamos um ótimo dia. Fique com Deus e até mais.